dentro desse assunto, você até comentou sobre arquétipos também, é um assunto excelente, eu acho que dá só um podcast, só um episódio só sobre arquétipos, mas falando sobre familiaridade, que a gente tá falando sobre fontes infantis, né, que tem uma pegada mais infantil, e outras fontes que passam essa questão de força, de estabilidade, governo. Isso é bem interessante quando é bom tanto para o designer, que está ouvindo o podcast e se dispõe a fazer essa identidade visual, quanto para o empreendedor, para o dono da empresa, que ele vai ter o senso crítico de como avaliar o que foi apresentado para ele. Por exemplo, logos que tem a serifa, né, como você comentou, já é criada uma familiaridade de logos mais... de empresas e projetos mais densos, assim, algo mais sólido. Algo mais sério, conservador, mais tradicional. Legal. Algo que vai trazer mais poder, algo que vai trazer mais autoridade, entende? Então, por exemplo, uma marca que quer trazer algo mais de autoridade, algo mais algo mais conservador, mais tradicional, ela pode usar o arquétipo, por exemplo, vamos supor, do governante. Legal. O arquétipo do governante, ele traz essa questão mais de poder, mais de luxo. Vamos colocar aqui o Rolex. O Rolex tem um pouco do arquétipo de governante. Por quê? Ele tem uma fonte toda serifada. O ícone dele é aquele coroa, que já conecta com o arquétipo de governante também. As cores, você vê que traz um pouco também de governância. Sim, luxo, riqueza. Luxo, riqueza. Então, tudo está ligado ao arquétipo de governante. Agora, vamos pegar um outro arquétipo. Criador. A Apple é totalmente arquétipo criador. Ela tem um pouco de mago, mas ela é totalmente criador. Inovação, juventude, é digital, algo minimalista. O próprio Steve Jobs, ele era o criador. Sim. Ele era o cara que criava as coisas. Ele criou o iPhone. Ele já representava o arquétipo de criador. Ele, na verdade, ele até colocava tudo que ele carregava na criação dele, na inovação dele. Exato. Então, é totalmente criador. Ele tem um pouco de mago, só que o principal é o criador. Então, vamos botar aqui a Nike. A Nike, ela tem o arquétipo do herói. Totalmente o arquétipo do herói. Você vê os cartazes que eles criam, cara, eles usam aquelas fontes mais bold e mais altas, tipo condensadas. Isso gera, como é que se diz? Algo de envolvimento, poder, de movimento, contar histórias também. Contar histórias, tipo assim, de algo que eu venci, sabe? Você pode ver, tem vários cartazes do LeBron James, por exemplo, do Kobe Bryant. Não sei se... Não, acho que tem do Kobe Bryant. Tem muito dos jogadores de futebol, né? E até na política também, às vezes, é utilizado. Também. Né? Por exemplo, não na política brasileira, eu não vejo tanto esse uso, mas o próprio Barack Obama, na época das eleições dele. Yes, we can. Isso. Exatamente. Então, era uma pegada bem ali do basquete também, a silhueta dele, com letras grandes. Exato. Né? É totalmente arquétipo de herói. E é o cara que é o negro que veio, tipo, de baixo, que veio e venceu nos Estados Unidos e conseguiu chegar, tipo, no topo. Então, a pessoa totalmente herói, que vai salvar o país, no caso, Exato. dentro da estratégia política, o design e todo o posicionamento sendo utilizado. E pegando esse próprio assunto, que é política, lá nos Estados Unidos, vamos pegar o outro lado, que era o Donald Trump. Sim. Que ele veio com o arquétipo do quê? Do governante. Totalmente. Tipo assim, o Donald Trump é totalmente arquétipo de governante. Tipo assim, você vê que é aquele cara mais sério, mais marrento, mais tradicional, tipo assim, conservador. É aquele cara que, tipo assim, é focado nos negócios, sério, traz algo mais sério. Então, até a tipografia que eles usavam também tinha um pouco do arquétipo de governante, entendeu? Sim. Na época do... Serifado, não era? Tinha um pouco de serifa também. Que é o... Como é que chama? Qual que era o slogan dele? Era... Eu esqueci. We make America great again. Tipo assim, vamos fazer a América boa de novo. Tipo, alguma coisa assim. Isso aí. Então, os cartazes que eles usavam, tipo, toda a campanha publicitária, tudo voltado para o arquétipo de governante. Exatamente. Olha o quanto isso está inserido na nossa realidade. Sim. E o legal é que quem convive com alguém que é da área de criação, né, um designer, filmmaker, a pessoa que convive normalmente, sua esposa, é engraçado. Agora que eu tô lembrando aqui é Isabela. A minha esposa e a sua também é Isabela. Isabela, as duas. Engraçado que a segunda pessoa que eu tô entrevistando aqui como convidado tem a esposa que chama Isabela. E um dia a gente junta todas as Isabelas e a gente vai fazer um podcast aqui. Exatamente. Mas o interessante é que, pelo menos a minha esposa, a Isabela, ela, conforme ela foi convivendo comigo, ela foi se atentando para alguns detalhes que às vezes a gente observa por estar nesse ambiente de criação. Né? E às vezes a pessoa, quando assiste esse podcast, o empreendedor, se ele começa a observar o que está ao redor dele, ele vai identificar um monte de
informações de arquétipos, de posicionamento de marca. Isso. Por que essa marca usa o azul? Será que foi intencional esse azul no fundo, né? O que o azul o que o azul normalmente representa, Lucas? Cara, o azul, ele é uma cor, a cor que as pessoas mais gostam. É a cor que as pessoas mais gostam, que mais admiram. A maioria das pessoas gostam. E o azul traz também um pouco de tecnologia, né? Você vê que várias empresas usam, tipo o próprio Facebook, Twitter, tipo, várias empresas de tecnologia usam o azul. O azul traz um pouco de clareza, né? Algo mais racional, suavidade. O azul é uma cor muito... Assim, as pessoas gostam muito do azul, então é uma cor que traz algo mais segurança, confiança. Então, tipo assim, tem tudo a ver. E o podcast, né? O Play, ele quer trazer isso pra galera. Exatamente. Né? É totalmente intencional, né? E quando a gente vê essa ideia, já que o Lucas até... Achei bem legal que a gente tá usando a televisão, né? Basicamente como exemplo aqui e citando... usando como exemplo e citando os detalhes, né? O objetivo inicial dessa logo, realmente, a fonte que foi utilizada, ela tem uma inclinação para dar a ideia de dinâmica. Sim. E o azul é exatamente por isso, por ser uma cor que casa muito bem com vários ambientes. Então, aqui a gente não... E querendo ou não, é algo tecnológico também. Totalmente tecnológico. Porque é do digital. É do digital e a gente não queria ter uma definição de marca onde entrasse em conflito com alguma outra marca de quem a gente convidasse. Sim. Então, é uma marca muito ampla, fácil de ser aceita também. E o amarelo já está ligado à energia, movimento, dinamismo, alegria. Sim, e, é claro, o play, né, que é o dar start e fazer algo acontecer.